Então, a TENEPS, de vida prática diária, através de um processo extremamente sério, e que quase sempre a gente esquece, ou as pessoas esquecem, que é o seguinte: não dá para uma pessoa desorganizada praticar a TENEPS. A TENEPS disciplina a consciência, disciplina a sua pessoa, no tapa, a força, fica no peito, não tem outro jeito. Ou ela faz isso, ou ela desiste. Por isso é que muita gente desiste. Então, a pessoa intrinsecamente desorganizada, ela jamais vai praticar a TENEPS. Então, a primeira coisa, a axialidade. A TENEPS acerta o eixo da intencionalidade. Então, o ponteiro da consciência entra no fiel certo. Ele fica correto, no lugar certo. Estão entendendo o problema do equilíbrio? A homeostase da intenção. Está claro isso para vocês ou preciso clarear mais? Eu estou dando vários aspectos para vocês entenderem. Axis quer dizer eixo. Eixo quer dizer o centro, o fulcro, a base de tudo, a raiz central. Entende? A raiz primária, básica. Então a intenção é isso. Agora, o que adianta se a pessoa tem isso e ela está deslocada? Se a intenção dela está para anticosmoética, por exemplo. Não adianta nada. Agora veja, a TENEPS, ela acerta isso. A pessoa às vezes não vê que ela acertou. E outra coisa muito séria, ela não vê que ela melhorou devido a esse acerto. Então, há pessoas que às vezes chegam para mim e elas estão ainda inseguras. Eu falo assim: ó, você já melhorou muito. Você era assim, hoje não é mais. Você fazia essa besteira, hoje eu não estou vendo você fazer isso mais. Você era muito preocupada com isso, hoje eu não vejo mais essa preocupação. Você está preocupada com outras coisas. Veja, isso é axialidade da intencionalidade. O eixo melhorou. Ela acertou o eixo da intenção. Está claro para vocês ou preciso explicar mais? Então, por exemplo, basicamente, a coisa mais séria da TENEPS é a melhor organização cosmoética de alto nível, inteligente, racional e lógica da pessoa. Está claro isso? Ô Mário, o que você acha? Gente, ó, vocês não vão no que eu estou falando aqui não, tá certo? Vocês criticam, metam o pau, vamos desancar com isso, refutar, questionar, para ver se cai a ficha. Agora então, veja, outra coisa da TENEPS. O que a TENEPS faz? Ela vai do alfa ao ômega da assistencialidade. Então, dentro da assistenciologia, não há nada tão sério e tão evoluído, segundo eu, aqui ó, meu egão, as minhas bobagens, a minha vida, a minha experiência, eu não vi nada mais avançado para ajudar a assistência do que a TENEPS. Nada. Vocês vão falar, não, tem o estado vibracional, sim, o estado vibracional é o início do princípio do começo da TENEPS, não adianta nada. Agora, a TENEPS não, devido à organização do processo diário para o resto da vida, a pessoa se engaja, ela vira profissional, ela está com passo certo, dentro de um problema, ou de uma função, ou de um desempenho que tem que ser diário. Então é muito sério. Alfa ao ômega, quer dizer, vai de A a Z na assistencialidade. Então há uma cosmovisão assistencial que a pessoa não encontra em parte nenhuma. Eu desafio vocês a arranjar uma outra coisa melhor do que TENEPS para o processo assistencial. E nós temos que lembrar aqui, en passant, o seguinte, aquele princípio. Ninguém evolui sem fazer assistência interconsciencial. Portanto, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a técnica da TENEPS é a técnica do evoluciólogo. É assim que ele se transforma em serenão, Homo sapiens sereníssimo. Então, a assistenciologia, ó, a primeira que eu falei foi a axialidade. A TENEPS acerta o eixo da intencionalidade. Então, o seu ponteiro consciencial fica bem fixado. A assistenciologia. A TENEPS vai do alfa ao ômega da assistencialidade. Há uma cosmovisão assistencial. Agora, terceiro, lucidez. A TENEPS põe em linha reta a autoconsciencialidade. É aquilo que eu tenho falado muito aí, esse ano, aí nas tertúlias, sobre a retilinearidade lógica do pensamento.
Então o seu pensamento fica retilíneo, em linha reta, lógico, bem racional, no caminho certo. A maioria das pessoas ainda tem dificuldade para falar, por exemplo, em linha reta. Elas falam dentro do circunloquismo. Elas dão muita volta, muito meandro, até chegar lá no objetivo. Elas não vão diretamente. Elas não cortam os prolegômenos para chegar nos finalmente. Então, vamos entender. Essa lucidez, a TENEPS começa a acertar a cabeça da pessoa. Porque perante um amparador, a pessoa vai se comportar diferentemente. Não é a mesma coisa de outra. Então ela vê que ela tem um amparador, ela sabe que ela está sendo vista, ela quer raciocinar num nível mais elevado. A hora que ela começa a raciocinar, a lucidez dela aumenta. E a retilinearidade lógica do pensamento racional aparece. Então, a TENEPS começa a melhorar o coloquialismo da pessoa, a fala dela, o contato com as outras pessoas, sabe? O diálogo, a dialética, o debate. A TENEPS ajuda a pessoa nisso. Agora, ó, qualquer coisa vocês não vão no meu bico. Pergunta para as pessoas veteranas se alguma dessas coisas vocês não estão de acordo. Vê o que elas acham. De modo que, lucidez, a TENEPS põe em linha reta a autoconsciencialidade. Então ela chega à retilinearidade lógica do pensamento. Pensamento reto, retilíneo. Outra coisa, prioridades. A TENEPS define as prioridades evolutivas e leva a pessoa para os autorrevezamentos multiexistenciais. Que ela vai começar a ver que essa vida é muito pouco. O negócio tem que continuar. É muita gente para assistir. É muito trabalho que ela tem que resgatar, que ela tem que ressarcir, que ela tem que se mexer. De modo que essa vida é pouco. Então ela tem que levar para outra. E ela já começa na continuação da próxima vida dela. Isso é o auto-revezamento. Ela vai passar para ela mesmo o trabalho que ela está fazendo. De modo que a TENEPS, prioridades. A TENEPS define as prioridades evolutivas. Através, então, ela começa a pensar no auto-revezamento multiexistenciais. Outra coisa, autodiscernimento. A TENEPS expande o discernimento da pessoa. De modo que, por quê? Devido à percussiência parapsíquica, ou seja, a inteligência parapsíquica, aquele processo que a pessoa é multidimensional. Então, a consciência vê que é multidimensional, ela vai dar mais valor para isso. Isso aumenta o discernimento dela. Boa vontade, boa intenção, não resolve muito. O cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente antes da hora, porque tinha só boa vontade e boa intenção. É necessário ter discernimento. O discernimento é superior ao bom senso, o senso comum que a pessoa tem. O discernimento é o resumo de todas as camadas da bagagem evolutiva de experiência da consciência. Então é muito sério. Agora, outra coisa, o universalismo. A TENEPS elimina a umbilicuidade, segundo a umbilicuidade aí, ó, do Hernandes, que gosta de falar nisso. Então, diminui o umbigão, o egão. A pessoa, então, entra no universalismo. A TENEPS elimina isso. O egão diminui. Veja, todo dia você está ocupado aí 50 minutos pensando nos outros. Como é que é? Você já está doando uma parte da sua vida para os outros? Isso é assistência pura, isso é fraternidade, isso é universalismo. Outra coisa, proexologia. A TENEPS ativa o núcleo da Max Proex no rumo do complexo. Então o que é isso? Ela ativa aquilo, o miolo, o essencial daquilo que você está fazendo dentro da Max Proex, ou seja, uma Proex de grupo. Agora isso, você está no caminho da completude existencial da sua Proex. Então, a programação de vida da pessoa melhora. Ela fica mais centrada, ela entra nos eixos a respeito da execução da programação existencial. Agora, outra coisa, automotivação.